Buen día, Dios bendiga a todos los hermanos en este tiempo. Vamos a estar compartilhando la palabra de Dios en esta mañana, teniendo en cuenta que hoy es nuestro culto misionero y es un tiempo muy especial en donde vamos a estar hablando, ¿verdad? Para que Dios pueda también estar haciendo maravillas en este tiempo en todas las naciones de la tierra. Siempre los segundos domingos del mes, siempre es nuestro culto focado en las misiones. Entonces, nuestro tema en esta mañana es el clamor misionero de las naciones. El clamor misionero de las naciones, que es algo fenomenal que tenemos que aprender en ese tiempo con nuestro papito querido, con nuestro Dios. E é importante que todos nós podamos ter em memória a importância do culto missioneiro, tendo em conta que somos uma igreja missioneira e queremos agradecer a Deus por este tempo e orar também ao Senhor. Deus, queremos dar-te as graças por este privilégio, Senhor. Queremos pedir a ti, Senhor, esta bendição especial que vem de sua parte. Queremos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, pedir a ti, Senhor, a manifestação tuya em este tempo de crises, em este tempo difícil, Senhor. Eu quero orar por las nações. Bendigo las nações, Senhor, em nome de Jesus. E queremos leer Hechos capítulo 16, versículo 9. Hechos 16, 9. Dice assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Hechos 16, 9 dice: E se lhe mostrou a Pablo na visão de noite varão macedônio estava em pé, rogando-lhe e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, é algo tremendo lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 9. E se lhe mostrou a Pablo na visão de noite varão macedônio estava em pé, rogando-lhe e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, basado nesse texto, eu quero trazer um mensagem da palavra do Senhor intitulado El clamor misioneiro de las naciones. Então, nesse texto sagrado, encontramos uma revelação a respeito do clamor misioneiro de las naciones. Em cada uma das viagens missioneiras de Pablo, o Espírito Santo priorizou uma determinada região para a evangelização. Então, Deus levou a Pablo a um lugar bastante lejano e de acordo com o propósito de Deus, porque muitas das vezes pensamos que as missões é deu a gana de sair para a obra missioneira e sai nomás e depois o que passa. Não é bem assessorado, não recebe a mentoria necessária na obra missioneira. Por essa razão, nós temos o curso Life School, que está em praticamente 90 países, e nós aqui em Paraguai somos a igreja precursora deste curso, em onde nós preparamos a los alunos para que vayam e produzam frutos em outras nações de la tierra. Então, pero há muita gente que pensa que as missões deu la gana nomás, saiu e já está. E não é assim, há que ter uma preparação, um tempo de estudo, um tempo de búsqueda de Deus, um tempo de
de uno estar agarrando herramientas para irse al campo misionero. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que la obra misionera não é hecha assim nomás. A obra misionera tem os seus quesitos. Então, outra coisa importante, aún em minha introdução, no primeiro viagem missioneiro de Barnabé e Pablo, as prioridades foram as cidades do sul de Galácia. Sin embargo, esta segunda viagem, o Espírito Santo estava ampliando a visão missioneira de Pablo, mostrando um novo campo missioneiro. A cidade Macedônia, ou o portão de la entrada para a disseminação do evangelho no continente europeu. Então, Deus leva Pablo para a Europa. Sin embargo, Deus mesmo lhe mostrou em visão de noite um varão macedônio que pedia ajuda. Hoje, em tempo de pandemia, não é diferente. Sempre em todas as nações de la terra, há pessoas pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo missioneiros, e por essa razão é importante que uno sente para aprender a palavra do Senhor, para que uno possa estudar e para que uno possa também estar sendo treinado para esta tarefa. ¿Verdad? E eu quero, em este tema central, o clamor de las nações, eu quero comentar sobre 2 pontos importantes. O primeiro ponto é: passa a Macedônia e ajuda-nos. Apesar de que hoje não se pode atravessar muita coisa, porque as fronteiras estão todas cerradas. Aqui mesmo no país não podemos nem sair de uma cidade para outra sem permisso, por el tema de la proteção, ¿verdad? Sin embargo, a palavra de Deus aqui está dizendo que há gente que nos necessita. Há gente que necessita escutar a palavra de Deus. Há gente que necessita desse apoio, necessita deste acompanhamento espiritual, deste alimento espiritual. Então, passa a Macedônia e ajuda-nos. Em esta frase, passa a Macedônia, torna-se um meio evangélico, no meio evangélico, uma frase muito popular. Uma pessoa que está metida com as missões passa a ser uma palavra muito popular. Então, quando algum obreiro pede o outro para cooperar com ele em sua congregação, sin embargo, muito mais que isso, está a frase revelada, que revela o clamor de las nações. Então, de las nações de la terra pedindo socorro missioneiro, ¿verdad? Quantas nações não há missioneiro e outras, o evangelho ha crescido tanto que a gente está buscando missioneiros em toda a face da terra, missioneiros preparados para que pueda hacer a obra de Deus com eficácia e com excelência, ¿verdad? Então, acá encontramos alguém pedindo el socorro missioneiro.
E outra coisa importante que podemos sacar disso, assim como um varão macedônio pedia ajuda para seu país, em la visão missionária que Pablo teve, ele africano pode estar pedindo ajuda, ele paraguaio pode estar pedindo ajuda, ele brasileiro pode estar pedindo ajuda. Ele, europeu mesmo pode estar pedindo ajuda, ele italiano pode estar pedindo ajuda, ele estadunidense pode estar pedindo ajuda missioneira agora. Passa lá África e ajuda-nos. Um asiático pode estar dizendo, passa lá Ásia e ajuda-nos. Um europeu pode estar dizendo, passa lá Europa e ajuda-nos. Um latino-americano pode estar pedindo ajuda, pode estar dizendo, passa lá América Latina e ajuda-nos. El paraguaio, a nação paraguaia pode estar dizendo, passa Paraguai e nos ajude, passa lá a fronteira e ajuda-nos. Ajuda-nos. Em esse tempo de pandemia, se pode aparecer 3 classes de ajuda. A primeira é a oração, o ajuno. A segunda é vir ao campo missioneiro. E a terceira é ser um missioneiro que financia, um missioneiro financiador de las obras missioneiras, de um missioneiro, de um servo de Deus que está servindo a Deus em las nações. Então, são 3 classes de ajuda que podemos dar em este tempo. Aunque as fronteiras estão cerradas, pero uno pode ajudar com sua ofrenda, com seu dízimo, com sua ajuda, com uma canasta familiar, com alimentos, porque quanta gente, quantos obreiros não estão tendo o que comer, quantos hijos de Deus não estão tendo o que comer, e muitos têm abundância. E nós, o que temos, podemos ser um missionário também, voluntário, um missionário também, em las olhas populares, servir a Deus, servindo a la gente com olhas populares, servindo a Deus em las missões, com a oração, com o ajuno, com o clamor, servir a Deus também com nossas finanças, com nossas donações. E também podemos ver também, passa Latinoamérica e ajuda-nos. Um morador que está vivendo em Oceania, poderia estar dizendo, passa a Oceania e ajuda-nos. O latino-americano volta a descer porque estamos em Latinoamérica. Poderia estar dizendo também, passa a Latinoamérica, venga e ajuda-nos. Isso podemos encontrar o respaldo bíblico em Marcos, capítulo 16, 15 e Romanos 1:16. Marcos 16, 15 diz o seguinte, o Evangelho de Marcos 16, 15 nos insta e disse, e lhes dijo, ide por todo o mundo e predicad o Evangelho a toda criatura. El que credere e for bautizado será salvo, mas el que não credere será condenado. E estas señales seguirão a los que creem. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, e se beberem coisa mortífera, não lhes hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos e sanarão. Então, e também em Romanos capítulo 1, versículo 16, nós encontramos o seguinte, que diz assim na Bíblia, Romanos 1, 16,
Mira que palavra bonita, que palavra poderosa Deus tem para nossas vidas. Que diz o seguinte, a Bíblia, 1:16 de Romanos: porque não me avergüenzo del Evangelho, porque es el poder de Deus para salvação a todo aquele que crê, al judío primeiramente e também al griego. Então, seguimos em Hechos 16:10. Lucas, o evangelista Lucas, nos diz o seguinte, Hechos 16:10, disse Lucas: quando viu a visão, em seguida procuramos partir para Macedônia, dando por certo que Deus nos chamava para que lhes anunciássemos o Evangelho. Então, é algo tremendo o que Deus está dizendo em sua palavra. Hechos 16:10, Lucas, ele é autor de Hechos de los Apóstoles e também de seu Evangelho. Lucas era um doutor, servindo a Deus com a medicina, com suas dotes medicinais. E disse o seguinte: se incluyó em la missão de Macedônia, dizendo, e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Pablo foi obediente à visão do Senhor e partiu para conquistar um novo campo missioneiro. Então, oiga-me, aqui Deus habla com Pablo. E por que Lucas aparece aí? Porque Lucas foi o doutor personal de Pablo. Se conta que Pablo tinha uma enfermidade terrível. E ele tinha um médico de cabeceira, um médico chamado Dr. Lucas, que lhe acompanhou em todos os seus viagens. Por isso que em Hechos de los Apóstoles habla muitas coisas minuciosas que em nenhum outro livro se escuta. E Dr. Lucas escreveu todas as façanhas de Pablo, todo o que Deus ha usado a Pablo para ser. Pablo, Pedro, Juan. O livro de Hechos está relleno de coisas magníficas escritas por el Dr. Lucas. Então ele se puso a la brecha e dijo, eu vou servir também, vou fazer minha parte em las missões. E serviu a Deus através de la obra, com la medicina, em la obra missioneira. Então, isso significa que nós, todo o que hemos aprendido no colégio, na escola, na universidade, ¿verdad? Todas nuestras enseñanzas no se debe echar por el piso. Tenemos que invertir en el reino para que la obra de Dios crezca. Si Dios nos ha dado el privilegio para estudiar o tener una carrera, tenemos que poner esta carrera en la mano de Dios. Si tenemos un vehículo, una moto, un ónibus, un colectivo, un camión, isso temos que poner em las manos de Deus para que servamos a Ele em la obra missioneira, en el reino. Todo lo que Deus nos dá é para que podamos gastar en el reino, porque Deus é demasiado bueno con nosotros. Seguimos. Então, podemos aprender também em Hechos capítulo 16, versículos 12 al 15, que diz o seguinte, tendo em conta que meu tema central em esta manhã é o clamor missioneiro de las naciones. E meu ponto número 1 é: passa la Macedônia e ajuda-nos. Deus te quer usar. Apunta para um campo, apunta para um obreiro, um servo de Deus, um missioneiro que está servindo, que está dando a vida
de Ele por el reino de Deus. Então, se você tem as finanças, já que você não pode ir ao campo missionário, invirta en el reino, invirta em persona, não invirta em madeira, em palo, em ladrilho, em cimento, em mescla, não. Invirta em persona, porque se o missionário não existe, a obra não existe. Então, o missionário tem que comer, tem que pagar as contas. Não é pecado que um missionário tenha um lindo veículo, um lindo coche com aire acondicionado para fazer a obra. Não é pecado que o obreiro tenha dinheiro para poder também comer um caviar. ¿Verdad? Há muitos que dizem, não, o missionário tem que sofrer. Não, eu estou em contra uma visão demoníaca desta. O missionário tem que viver bem, tem que vestir bem, viver bem perfumado, ter bons calçados, boa casa. E também tem que ter finanças para poder sair com a esposa, sair com os filhos. O missionário também tem que ter dinheiro para pagar uma universidade, para capacitar-se mais, porque um obreiro preparado, a igreja come boa alimentação se o obreiro é bem preparado. Há missionários por aí afora que não sabem nem conversar. Há missionários por aí afora que não sabem nem onde está a ponta do nariz dele. Então, nós, queridos irmãos, estamos vivendo em um tempo de revolução, um tempo de novas metas, uma nova visão. A visão que o Evangelho traz é uma visão progressista, poderosa, de cambio de vida, de transformação. Então, nós não temos que ser crentes medíocres, de pensar pequeno. Um missionário tem que ter boa capacitação. A igreja tem que invertir no missionário para que ele vá para os cursos, vá para as carreiras, para os seminários, para os congressos. E assim sucessivamente. E outra coisa importante que devemos aprender, Hechos 16, versículos 12 ao 15, disse: e de ali a Filipos, que é a primeira cidade da província de Macedônia e uma colônia, e estivemos em aquela cidade alguns dias. E um dia de repouso saímos fora de la porta, junto ao rio, onde solía hacerse la oração, e sentando-nos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. E quando foi bautizada, e sua família nos rogou, dizendo: se habéis juzgado que eu seja fiel ao Senhor, entrad em minha casa e posad, e nos obrigou a quedar-nos. Ai, que mulher tremenda! Uma noiva convertida, abriu as portas, financiou a obra. Disse que depois deste episódio, esta mulher seguiu invertindo com seu dinheiro no reino. Domingo passado, nós temos predicado sobre ela. Hablamos sobre a mulher moderna desse século, a mulher, a empresária moderna, que está em Hechos, capítulo 16, versículo 14. Las lecciones de Lidia, uma mulher moderna, foi o que eu prediquei domingo passado. Aí está em nossas redes. Agarra, estude, agarra os passagens bíblicos e comecemos a praticar isso. Deus quer que vivamos um tempo de bendição, um tempo de expansão do Evangelho, um tempo de mente aberta, coração aberto, lleno do Espírito Santo, lleno do poder de Deus, para que outras pessoas possam escutar a palavra e rendir aos pés do Senhor. Filipos foi a porta que Deus abriu para Pablo divulgar o Evangelho em Europa.
E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Pablo foi obediente à visão do Senhor e partiu para conquistar um novo campo missioneiro. Nós queremos conquistar um novo campo missioneiro. Missões, senhores e senhoras, se fazem com oração, ajuno e dinheiro. Não se fazem missões sem dinheiro. Alguém tem que financiar, alguém tem que sustentar o missioneiro. O missioneiro não vive de glória a Deus, aleluia, não mais. Aunque dá gosto, dá glória a Deus, aleluia, falar em língua, profetizar, pero o missioneiro também tem pança e necessita llenar com comida, tem corpo e necessita vestir-se, tem um corpo que necessita estar perfumado para estar dentro, em meio de la gente. E a la vez também o missioneiro tem obrigações. E acá vemos que Deus levantou uma mulher. A princípio, a verdade disse que Deus levantou muitas mulheres financeiramente bem alicerçadas para bendecer a los servos de Deus. Acá você vê que a mulher Lídia preparou um departamento exclusivo para o apóstolo Pablo e sua equipe. Porque um bom missioneiro, ele nunca caminha solo, tem sua equipe. Um bom missioneiro tem pessoas para mentorar, tem discípulos. E quando se habla de isso, o missioneiro não vai comer e vai deixar os outros mirando. O missioneiro um bom missioneiro, ele vai llenar a pança, pero antes ele vai querer que sua gente, seus mentorados, seus discípulos estejam com a pança llena. E a maior satisfação para nós como obreiros é que nossas ovelhas estejam com a pança llena, estejam vivendo bem, estejam gorditos, saudáveis, felizes, para que também possa ter força para predicar o Evangelho. E acá encontramos algo tremendo. Essa mulher sendo usada por Deus de forma poderosa. Então, e acá diz o seguinte, Hechos 16, versículo 12 ao 15, Filipos foi a porta que Deus abriu para Pablo para predicar o Evangelho. Filipos era uma de la cidade de Macedônia, uma colônia romana que recebeu este nome em homenagem a Filipe, padre de Alejandro Magno, ele que revolucionou Roma. E acá Pablo se foi para predicar o Evangelho. Mais adelante aparece Pablo falando para os magistrados. Então, o Evangelho não é solamente para os pobres. Há muitos que dizem que solamente os pobres vão entrar no reino do céu. Isso é mentira do diabo. O Evangelho é para toda a gente de todas as nações, diz Apocalipse. E disse a palavra de Deus, línguas, pueblos e nações vão rendir-se aos pés do Senhor. Então, o Evangelho é para os ricos, para os pobres, para as pessoas bem financeiramente dizendo, para os empresários, para os profissionais de la saúde, para os presidentes de la república. O Evangelho é para todos. Então, temos que entender isso. Então, Filipos era uma de la cidade de Macedônia, uma colônia romana que recebeu o nome em homenagem a Filipe, padre de Felipe, padre de Alejandro Magno, e recebia muitos privilégios de Roma. Ali Pablo ganhou Lídia para Cristo, a primeira alma ganada por Pablo en el continente europeu. Então, ganhou que uma empresária, uma fabricante de púrpura. E Deus, em esse tempo, nos chama para ganhar também a los empresários para o Senhor. Muitos empresários, em este momento, estão passando momentos difíceis. Há muitos que
A cada momento vemos vídeos de empresários quitándose a vida porque não têm como pagar a conta. Então, cree que suicidando-se é a salida, pero não é assim. Há Deus todo-poderoso que está preocupado com o bem-estar de cada um, nos quer salvar. As portas de la salvação estão abertas. Oh, Ramandarabacalabacheia. Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 16, versículos 25 ao 34. Mira que coisa bonita. Disse em Filipos, Deus operou o grande milagre de terremoto que moveu todos os umbrales de la cárcel, de la prisão, levando o carcelero e toda a sua família a aceitar a Cristo como Salvador. Hechos 16, versículo 25 ao 34, encontramos isso. O Senhor sempre cooperava com seus servos por meio de sinais que los seguiam. Então, Hechos 16, versículo 25 ao 34, nós encontramos. Diz o seguinte: pero à meia-noite, orando, Pablo e Silas cantavam hinos a Deus e os presos los oíam. Então sobrevino de repente grande terremoto, de tal maneira que os cimientos de la cárcel se sacudiam e al instante se abriram todas as portas e as cadenas de todos se soltaram. Despertando el carcelero e vendo abertas as portas de la cárcel, sacou a espada e se iba a matar, pensando que os presos haviam huído. Mas Pablo clamou a gran voz, dizendo: não te hagas nenhum mal, pois todos estamos aqui. E ele, então, pedindo luz, se precipitou adentro e, temblando, se postrou aos pés de Pablo e Silas, e sacando-los, lhes dijo: senhores, que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles disseram: crê em el Senhor Jesucristo e serás salvo tu e tu casa. E ele, tomando-los em aquela mesma hora de la noite, lhes lavou as heridas e em seguida se bautizou ele com todos os suyos, e levando-los a sua casa, lhes puso la mesa e se regozijou com toda sua casa de haver creído a Deus. Então, esses são o que? São as portas de la salvação que estão abertas para a gente de todas as índoles, caras, nações, línguas, partidos, independente do partido que uno é, as portas de la salvação estão abertas. Bendito eres em nome de Jesus. E vamos passo mais para nosso último ponto. A necessidade de los campos aún não conquistados. Mi tema central, basado em Hechos capítulo 16, versículo 9, é o clamor misionero de las naciones. Ponto número 1. Passa la Macedônia e ajuda-nos. Ponto número 2. La necessidade de los campos aún não conquistados. E podemos ver em Romanos capítulo 15. Romanos 15 diz o seguinte, versículos 19 e 20. Diz assim a Bíblia: com potência de sinais e prodígios, en el poder del Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me ofrecí, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, não donde Cristo já houvesse sido nombrado, para não edificar sobre fundamento ajeno. Então, há muitos campos que necessitam escutar do Senhor. Há muitos campos, todavia, que te necessitam a ti. E eu tenho entendido que Deus nos chama para a obra missioneira desde o vientre de nossa madre. Quizás você seja uma missioneira, você que me escuta, você não está aqui de Barde, você não está viva ou vivo de Barde. Deus te ha preservado a vida porque te quer usar todavia. Te ha escolhido desde o vientre de tu madre para que você haga a diferença. Muitos nos necessitam. Muitos nos irão necessitar todavia. Em meio desta pandemia, podemos usar os meios tecnológicos, os celulares inteligentes, a internet, para predicar o Evangelho. E também, depois desta pandemia, quedará o saldo de pessoas frustradas, pessoas familiares que han perdido seus entes queridos e necessitam de apoio espiritual, ombro amigo para llorar, ouído filoso para escuchar, e também olhos para que podamos llorar juntos, lágrimas para que podamos llorar juntos com aqueles que estão chorando. E Deus te chama a oi. A oi, Deus, assim como ha chamado a Pablo, e ha hecho ele atravessar as fronteiras e ir-se a Macedônia. Deus nos ha permitido atravessar as fronteiras para trazer a um país que nós nunca imaginamos estar. Em este país temos que produzir frutos dignos de arrependimento. E Deus conta contigo. Deus conta com você. A necessidade de los campos aún não conquistados. Depois desta visão, Pablo passou a priorizar os campos aún não conquistados. E esta também nossa prioridade hoje é conquistar os campos não conquistados. Por essa razão, nós não temos a ideia de pôr uma igreja onde já existe uma igreja. Temos a intenção de pôr igreja, de conquistar campos aún não alcançados. Igreja, há lugares que não há igreja todavia em Paraguai. Paraguai nunca ha tenido um avivamento espiritual e Deus conta contigo e comigo para que podamos apurar este avivamento, para que podamos trazer este avivamento para esta nação tão necessitada. Uma nação bendecida, pero Deus la quer bendecer mais todavia através da obra missioneira. Então, temos que apontar para a gente que não conhece a Cristo todavia. Nosso foco principal é ganhar aqueles que todavia não conhecem a Jesus. Não temos o hábito de sermos pescadores de aquários. Não temos o hábito, eu oriento a mis discípulos a não gastar tempo com pessoas de outras igrejas. Por quê? Porque nosso foco é ganhar almas. Existem 97% da população paraguaia que necessita escutar do amor do Senhor. E nós, o que estamos fazendo, muitos gastam tempo, horas, dias, anos e anos, predicando para pessoas de outra igreja. Isto é uma perda de tempo. Não somos inteligentes se estamos fazendo isso. Temos que invertir nosso tempo em pessoas que todavia não há conhecido a Cristo. Então, qual é o primeiro passo que devemos dar? É perguntar a esta pessoa se
se congrega em alguma igreja, se ha aceitado a Jesus como Salvador, em que igreja congrega? Se a pessoa diz, não conosco a Jesus e não congrega em nenhuma igreja, e há que perguntar qual é a igreja que tu congrega, porque há muitas pessoas de outras religiões que são letrados, e para querer nos ver livres de eles, disse que frequentam uma igreja por aí. Então, pergunta qual é a igreja que tu congrega. E a pessoa vai dizer, aí você já é uma pessoa madura, experimentada no Evangelho, e na enseñança também, e vai se dar conta que esta pessoa não congrega em nenhuma igreja. Pergunta o credo religioso de la pessoa, e aí você começa a apontar. Temos que apontar, como Pablo disse, a los campos todavia, não alcançados todavia, a las personas não alcançadas por Cristo todavia. Este é nosso blanco, este é nosso campo missioneiro. Como disse Romanos 15, versículo 19 e 20, ele disse, por el poder de las señales y prodigios, en la virtud del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y alrededores hasta el Ilírico, tengo predicado el Evangelio de Jesucristo, y de esta manera me esforcé por anunciar el Evangelio, e não em donde Cristo já hubiera sido nombrado, para não edificar sobre fundamentos ajenos. Então, queridos, nós não podemos perder tempo. Em este tempo de pandemia, é o momento de predicar o Evangelho, é o momento de sanar a los enfermos, é o momento de arrebentar com o diabo com a predicação do Evangelho, em nome de Jesus. E outro ponto importante está em 2 de Coríntios 10, versículo 16. Pablo aún disse, para anunciar o Evangelho em los lugares que estão mais allá de vosotros, e não no campo de outrem, para nos não gloriarmos em lo que já estava preparado. Vamos ver isso na Bíblia, 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 10. 2 de Coríntios 10, 16, disse, e que anunciaremos o Evangelho em los lugares mais allá de vosotros. Temos que anunciar agora, nossa meta é evangelizar, é anunciar o Evangelho lejos de Itauá. Estamos querendo começar uma obra em Límpio. Há uma promessa já de ter um terreno aí. Vamos pôr um grande templo aí, com escola, com a Fundação Vida e Paz, com o Instituto de Teologia, com a Escola Live School. Vamos estender, vamos alcançar, vamos atravessar as fronteiras e vamos predicar o Evangelho em onde todavia pessoas não han escuchado do Senhor. Hechos, capítulo 10, versículo 16. E sigue dizendo o seguinte, vou repetir porque me encanta este texto, e que anunciaremos o Evangelho em los lugares mais allá de vosotros, sem entrar em la obra de outro para gloriar-nos em lo que já estava preparado. Não temos o hábito de roubar oveja de nadie. Não gastamos tempo de estar pedindo a gente de outra igreja que venga para nossas igrejas, tendo em conta que são 97% de pessoas que não conhecem o Senhor. Então, temos que predicar o Evangelho, temos que ganhar alma, temos que abrir nossas células, já que somos uma igreja celular. Seguimos, o ponto está em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. E diz o seguinte, a igreja do Senhor possui muitos desafios a serem conquistados em nossos dias. Dentro de las regiões prioritárias, habla-se
de muchos países que componen la región conocida como Ventana 10 por 40. Más allá de tantos otros campos misioneros carentes de la evangelización en nuestros días. Entonces, Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice el siguiente: porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces nosotros tenemos por regla en no predicar para gente de otras iglesias. Tenemos por regla en no invertir nuestro tiempo en personas descarriadas, aquellos que ya han conocido a Cristo, han comido de la buena comida, tomado de la buena agua de la vida y resolveu revolcarse a su propio vómito como la chancha o como el chancho, como dice la Biblia. Han tirado las perlas al basural. Y eso nosotros no queremos hacer porque nuestro tiempo es oro. Tu tiempo es oro. Entonces nosotros no podemos de manera ninguna perder esta bendición de ganar almas. Y hay mucha gente que está necesitada. Entonces, y para concluir, Isaías 54, versículos 2 y 3, dice: el Señor hace una gran promesa de expansión de su pueblo, diciendo: amplía y alarga las tiendas y las cortinas de tus habitaciones se extendan. No lo impidáis. Alarga las tiendas